Deus. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Os amados podem sentar-se. Amados, houve um tempo em que a nação de Israel era temida em toda a terra. Houve um tempo em que os feitos do Senhor faziam tremer os povos. Houve um tempo em que a unidade de Israel fazia com que todas as nações compreendessem que aquela era a nação escolhida, separada para o louvor e a glória do Deus Altíssimo. Mas tantas eram as bênçãos, tanto era o poder de Deus, tanto era a sabedoria que Deus dava ao seu povo, tanto era o operar de Deus, que o povo foi se envaidecendo. E em sua vaidade, em sua presunção de que tudo o que o povo de Israel havia conquistado era pela sua própria força, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio poder, o povo foi se distanciando e se esquecendo do Senhor. Quando morreu Salomão, o seu filho Roboão reinou em seu lugar. Não precisa abrir a Bíblia, mas esse texto está em 1º livro de Reis, capítulo 12. Roboão era ainda muito jovem, mas recebeu o reino unido, as 12 tribos de Israel. Havia um opositor a Salomão, que estava exilado no Egito, chamado Jeroboão. E quando Jeroboão soube da morte de Salomão, e toda a terra soube da morte de Salomão, pela importância que Salomão tinha, Jeroboão foi até Jerusalém, e ele e mais alguns dos seus valentes, dos seus liderados, foram até Roboão. E pediram que Roboão, filho de Salomão, tivesse misericórdia do povo. E disse assim: Roboão, seu pai, apesar de toda a sabedoria, todo o poder, ele nos afligiu. Nós fomos subjugados. Então eu quero pedir-te, alivia a carga sobre o povo, inclusive a carga de impostos. Alivia a opressão sobre o povo. E Roboão falou assim para eles: olha, me deem 3 dias e eu vou pensar sobre isso, vocês voltem à minha presença. E ele foi buscar conselho com os conselheiros de seu pai, os conselheiros de Salomão. Queria que você pudesse imaginar agora, se Salomão, com toda a sabedoria que tinha, com todo o poder que tinha, com toda a riqueza que tinha, precisava de conselheiros, e ouvia os conselheiros, por que nós havemos de desprezar os conselheiros? Por que nós havemos de querer caminhar pela nossa própria vontade, desprezando a maior fonte de conselho que existe, que é a própria palavra de Deus e a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus? E Roboão procurou os conselheiros e eles disseram assim: Roboão, você não é seu pai, você não é Salomão. Então o que o povo está pedindo tem fundamento. Você precisa conquistar o povo, alivia a carga, e o povo será fiel a você. Ele ouviu os conselhos dos sábios e foi para a casa dele e procurou a galera dele. Reuniu os jovens, os seus contemporâneos, jovens que cresceram com ele, eram da geração dele, e disse assim: galera, agora eu sou rei.
Vocês sabem o que está ocorrendo. E Jeroboão está aí com os seus liderados. Como se fosse hoje, né? Diz assim, com o seu partido político. Pedindo aqui que nós aliviemos a carga. Os conselheiros do meu pai disseram que eu devo aliviar a carga. Mas vocês, jovens, o que dizem? Disseram assim, Roboão, agora você é rei. Mostra quem manda em Israel. Deus não colocou você aqui por acaso. Manda dizer a eles que o seu dedo mínimo é mais largo que o lombo do seu pai. E que se o seu pai afligiu o povo com açoites, você o afligirá com escorpiões. Mas existem palavras que caem no coração dos jovens, e também dos jovens em Cristo. Palavras que caem no coração de quem ainda não tem a maturidade necessária, a estrutura emocional necessária, a estrutura espiritual necessária, que são como doces bocados. Quando você saboreia um doce bocado, dá a impressão que aquele sabor nunca mais vai sair do seu paladar. Mas a palavra de Deus diz que existem palavras que nós recebemos, principalmente conselhos maus, que são como doces bocados, mas depois se tornam amargos como fel no nosso interior. Mas aquela palavra dos jovens, sem sabedoria alguma, alegraram o coração de Roboão. E quando Jeroboão e os seus liderados estiveram na presença dele depois de 3 dias, ele disse assim, eu não vou aliviar a carga, porque o meu dedo mínimo é mais largo que os lombos do meu pai. E se meu pai os afligiu com açoites, eu vos afligirei com escorpiões. Naquele momento, houve uma ruptura no reino de Israel. O reino se dividiu. Roboão, achando que tinha muito poder, ficou apenas com 2 tribos. Do reino do sul, o reino de Judá. E Jeroboão, que era opositor, levou consigo 10 tribos. Do reino do norte. Então a nação de Israel perdeu a sua unidade. Anos depois, o Senhor Jesus diz assim, toda casa dividida não prospera. Todo reino dividido não prospera. Há que haver unidade em qualquer área das nossas vidas, para que haja prosperidade, para que alcancemos as bênçãos, e mais que isso, as bênçãos nos alcancem. Há que haver unidade. Há que haver unidade para os crentes em torno da palavra de Deus. Há que haver unidade para os crentes exatamente debaixo da obediência ao Senhor. O reino dividido. Judá e Benjamim, formando o reino de Judá, o reino do sul. E as outras 10 tribos, excluindo a de Levi, mas acrescentando 2 tribos no lugar da de José, Manassés e Efraim, formando o reino do norte. Jeroboão passou a ser o rei de Israel, e Roboão o rei de Judá. Mas essa situação é um pano de fundo para tudo aquilo que haveria de se suceder. A partir da divisão, a partir do momento em que já não havia mais unidade em Israel, também o foco dos israelitas mudou. Eles já não buscavam mais ao Senhor em unidade. Eles já não buscavam mais o Senhor com propósito unânime. Começaram a se distanciar do Senhor. Os reis foram se sucedendo tanto em Israel quanto em Judá. E ocorria assim. Por exemplo, no reino de Judá, Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seu filho Abias continuou fazendo exatamente o que era mal aos olhos do Senhor. Aí vem Asa, filho de Abias, e faz o que era reto, o que era bom diante do Senhor, e o Senhor volta a prosperar Judá.
Outros reis se sucedem, não vou colocar a relação de todos, são vários deles. Uns andando segundo Davi, outros andando segundo Roboão. Aí chega no rei Josafá. E Josafá passa um tempo servindo a Deus, e depois ele se associa com um dos reis de Israel, naquela época já Acabe. E também entristece o Senhor, e o Senhor lhe manda o exército assírio para sitiar, para tomar Jerusalém. E aí, segundo Crônicas 20, Isaías 32, descrevem esse momento tão glorioso na vida do reino de Judá, em que Josafá, compreendendo que havia entristecido o Senhor, rasga o seu coração, busca a presença de Deus e clama a Deus. Ele tira as vestes reais e coloca as vestes de servo e vai à casa do Senhor. E segundo Crônicas capítulo 20, ele apregou o jejum em todo Judá, reúne todo o povo, diz assim: todos em jejum, tanto os homens, quanto as mulheres, quanto as crianças, as famílias jejuem agora, para que Deus nos dê o livramento, para que não sejamos devorados por aqueles que nos atacam. E ele devolve para Deus a palavra que Deus deu a Salomão, em 2 Crônicas 7, que diz assim, Deus fala: Salomão, eu escolhi este lugar, esta casa, para nela colocar o meu nome, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, porque nesta casa, a casa do Senhor, o templo do Senhor, a igreja do Senhor, estarão fixos os meus olhos e atentos os meus ouvidos por toda a eternidade. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo, se as circunstâncias adversas surgirem, se o meu povo perceber que está sendo assolado por desobediência, por distanciamento, e se o meu povo, quem souber vem comigo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Josafá lança essa palavra, essa oração. Amados, quando nós oramos a palavra, a oração que você faz fundamentado na palavra, ela move o coração de Deus, porque você devolve para Deus a própria palavra. E ele diz: Senhor, nós nos distanciamos de Ti, fizemos o que era desagradável aos Teus olhos, ao Teu coração, mas estamos aqui, toda a nação de Judá, vestidos com roupas de servos, em pano de saco, buscando a Tua face, porque, Senhor, nós não sabemos o que fazer contra essa grande multidão que vem contra nós. Eles vêm aqui para nos destruir, e em nós não há força contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Perdoa-nos e restaura-nos, ó Pai, a comunhão contigo. Cumpre em nós o Teu querer, manifesta em nós o Teu poder. E essa oração move o coração de Deus. E Deus manda o profeta Jaziel. E o profeta diz assim para toda a congregação: dai ouvidos a Judá e vós, ó rei Josafá, que assim diz o Senhor: nessa peleja não tereis de pelejar, porque essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Você pode glorificar a Deus? Há momentos em nossas vidas, amados, que nós precisamos ouvir do Senhor essa palavra. Aquieta o teu coração, porque eu estou no controle. Paralelamente a isso, no reino de Israel, Jeroboão, que foi o primeiro rei na divisão do reino, foi sucedido por seu filho Nadab, e depois de uns anos passou a ser rei de Israel Acabe, que os irmãos conhecem, porque Acabe e a sua mulher Jezabel tentaram destruir o profeta Elias. Acabe foi tão mal aos olhos do Senhor, e serviu a Baal e a Azera, que um dia, depois de 3 anos e 6 meses de seca,
Deus envia novamente o profeta Elias até Israel. Elias vai no território de Israel, que era perante Deus um território inimigo. E Elias diz para Acabe: eu estou aqui porque o Senhor me mandou. E Acabe disse para ele: tu és o perturbador de Israel. Ele falou: não sou eu, mas és tu o perturbador de Israel. Reúne agora todos os profetas de Baal e de Azera. E Acabe mandou chamar os profetas que profetizavam em nome de Baal e de Azera. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E Elias ali representando o Deus Todo-Poderoso, sozinho, disse assim: nós vamos preparar um altar e colocar os animais para sacrifício. E o Deus que fizer descer fogo dos céus e consumir o sacrifício, esse é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal e os profetas de Azera começaram a clamar a Deus. E diz a palavra que eles se lancetavam, se autoflagelavam. Elias disse para eles: clame mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, talvez esteja de férias. Clama mais alto. Talvez esteja almoçando. Não tem tempo para ouvir vocês. Diz a palavra que eles clamaram por várias horas e não houve resposta. Quando deu o tempo do clamor deles, Elias falou: agora eu vou preparar o altar. Elias preparou o altar, colocou ali um animal em sacrifício. E disse assim: encham de água este altar, para que não pegue fogo facilmente. Coloquem, façam regos, valetas em redor do altar e encham de água. E eu vou clamar. E Elias clamou ao Senhor. No mesmo momento Deus fez cair fogo dos céus e consumiu o holocausto. E a água que estava nas valetas e nos regos incendiou-se. E todos souberam que há Deus em Israel, ainda que Israel não estivesse servindo a Deus. E assim, amados, o povo foi caminhando em tempos de obediência, em tempos de desobediência. Então Deus começou, a partir do profeta Jeremias, a profetizar sobre o cativeiro. Jeremias profetizava, outros profetas profetizaram, mas o povo não cria que Deus era capaz de, entre aspas, permitir que o seu povo fosse levado cativo da terra prometida. Fosse levado prisioneiro para outra nação. O primeiro cativeiro ocorrido foi o cativeiro assírio, em 722 anos antes de Cristo. Os assírios vieram e levaram cativos a Israel. Uma parte do povo de Israel, do reino dividido, das 10 tribos, foi levada cativa até a Síria. Mas uma grande parte permaneceu em Israel. E os assírios e os outros povos que eles haviam conquistado invadiram esses territórios. A terra dessas 10 tribos. E começou a haver uma mesclagem. Os judeus, no caso os israelitas, começaram a tomar em casamento as filhas desses povos pagãos, que serviam os seus próprios ídolos, seus próprios deuses, entre eles também Baal e Azera. E as filhas dos israelitas passaram a se casar também com varões desse povo. E aí nasceu a nação de Samaria. O povo de Deus se juntou com estrangeiros que não serviam a Deus. E a partir daí, começou a degringolar. Um abismo foi chamando outro abismo. Por isso havia uma grande rejeição a Samaria. Mas a semente de Samaria era uma semente israelita. Só que havia sido contaminada com os povos estrangeiros. Os assírios dominaram essa nação por vários anos. Até que em 605 a.C., ocorreu o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor levou aí
a nação de Judá até a Babilônia. O propósito dos assírios era destruir a linhagem de Israel. Como que eles fizeram isso? Fazendo com que houvesse contaminação. Mas sabe como que o inimigo tenta destruir o povo de Deus? Contaminando o povo de Deus. Mudando o coração, desviando o foco, distanciando, envolvendo o povo de Deus com práticas, com hábitos, com costumes. Eu estou trazendo agora do texto para o nosso contexto, com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que entristece o coração de Deus. E às vezes nós não percebemos que, ainda que não queiramos fazer isso, nós estamos, na verdade, fazendo, porque nos alegra esse envolvimento, nos alegra, entre aspas, essa contaminação, porque nós não sabemos que é contaminação. É como quando você tem uma bactéria no seu organismo, um vírus no seu organismo, dificilmente esse vírus, essa bactéria se manifesta rapidamente. Às vezes passa um tempo ali, impulsivo, e de repente quando vem você tem uma infecção, uma contaminação. E aí o tratamento precisa ser um tratamento de choque. E o cativeiro foi, da parte de Deus, um tratamento de choque, para que o povo fosse curado. Amados, quando os assírios dominaram, a intenção era destruir a linhagem de Israel. Os babilônios, mais sábios, levaram a nata de Judá, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, alguns dos grandes profetas também levados cativos. E a Babilônia começou a aprender com os judeus. Na Babilônia, foi a primeira vez que o povo de Deus passou a ser conhecido como judeu, porque foi para a Babilônia exatamente a nação de Judá. Ainda que as duas tribos, mas a nação de Judá passaram a ser chamados judeus. E a Babilônia começou a aprender com todos os dons e habilidades que Deus deu ao seu povo. Mas foi um tempo de grande prosperidade, maior prosperidade ainda. Na Babilônia, nesse tempo, Nabucodonosor já havia dominado inclusive a Assíria, e o povo de Deus, que estava cativo ainda dos assírios, passou a estar cativo do próprio Nabucodonosor. Deus havia unido o povo no cativeiro, ainda que eles estivessem, cada um em determinados territórios, ainda que Samaria estivesse lá nas terras de Israel. Os babilônios começaram a usufruir, ao invés de destruir, começaram a usufruir dos dons e habilidades que o povo de Deus trazia, por herança do Senhor, por dom do Senhor. E a Babilônia se projetou. Nesse tempo, os judeus começaram também a deixar um pouco as atividades agropastoris, deixaram as fazendas, e começaram a se inserir na indústria e no comércio, em outras atividades. E com os dons que Deus lhe havia dado ao povo judeu, começaram a crescer. Os judeus começaram a se expandir, entraram na área do comércio, nasceram ali as raízes do primeiro banco, que o banco foi fundado pelo povo judeu. E Nabucodonosor, e depois aqueles que o sucederam com seu próprio filho, depois o rei Dario, depois o rei Ciro, começaram a compreender que o povo de Deus era um povo diferente. Onde o povo de Deus estava, Deus podia fazer a diferença. Então, ainda que levado cativo, havia um propósito glorioso de Deus, e que era restaurar a comunhão do seu povo com Ele próprio, o Senhor. Debaixo de opressão, dentro do cativeiro, em circunstâncias adversas, o povo começa a sentir falta da presença de Deus e do templo de Deus. E os judeus começam ali a se organizar. E o povo da Babilônia
E os outros povos, as outras nações, procuravam o povo de Deus, dizendo aquilo que o salmista traz nesse salmo, dizendo assim: canta para nós um cântico de Sião. Canta para nós, porque os louvores de Sião, os cânticos que Deus deu aos cantores, aos compositores de Israel, são inigualáveis. Alegra-nos com esses cânticos. Ele dizia assim: nós já encostamos as harpas, os instrumentos de corda. O nosso coração não consegue mais louvar a Deus, porque nós estamos no cativeiro. Nós estamos aqui às beiras dos rios de Babilônia chorando. Estamos com saudade de Deus. Você pode imaginar o que é isso? Nós estamos com saudade de Deus. Como nós vamos entoar um cântico ao nosso Deus em terra estranha? Quando o povo começou a sentir saudade de Deus, eu não sei se você já sentiu saudade de Deus, mas a coisa mais difícil que existe na trajetória cristã é aquele que está distante retornar. Vamos, você não precisa estar distante fisicamente, basta o seu coração não estar na presença de Deus. Você pode até estar na igreja. É muito difícil, porque, irmãos, os compromissos do mundo, estou falando em compromissos legítimos, estou falando em trabalho, estou falando em circunstâncias que são necessárias, estou falando em cuidados que devemos ter, falando em compromissos sérios. Não estou falando nada que seja fora do que é normal. Eles nos envolvem de tal forma que nós passamos a não ter mais o tempo necessário, não para trabalhar para Deus, não para estar na casa de Deus, não para estar louvando a Deus, mas para estar com o próprio Deus. Um tempo de intimidade. Experimenta um casal, por exemplo, deixar de ter esse tempo de intimidade. O marido se distancia, às vezes preferindo os amigos, preferindo os seus próprios compromissos. Ou a mulher se distancia, preferindo afazeres domésticos, preferindo cuidar, às vezes, mais dos filhos do que do próprio marido. Acabam se envolvendo com tanto serviço, e há justificativa, amados, porque o serviço doméstico, ele é inglório. Vamos dizer assim, é um serviço que nunca acaba. Se a mulher trabalhar o dia inteiro cuidando, passa 1 hora, 2 horas depois que o marido e os filhos chegam para casa, virar toda de ponta cabeça novamente. Não sei se é só na nossa casa que acontecia isso. Dá a impressão que não foi feito nada, dá a impressão que não foi cuidado. E se a mulher trabalha fora, glória a Deus por isso também, ela tem os compromissos do trabalho e chega em casa, a casa é a responsabilidade dela. Ela é edificadora do lar, ela é administradora do lar. E essas circunstâncias, esses compromissos que são legítimos, que são compreensíveis, eles passam a tomar um tempo precioso que deveria ser dedicado, ainda que fosse apenas um pequeno tempo, dedicado à comunhão com o Senhor, à intimidade com o Senhor. A palavra de Deus compara a igreja à noiva e Cristo ao noivo. Há que haver intimidade. E haverá um dia o casamento do Cordeiro com a noiva, com a igreja. Então, se o casal começa a se distanciar e os compromissos invadem a vida conjugal de tal forma que se esfria o relacionamento conjugal, esse casamento está tendendo a ser destruído, porque o inimigo entra onde há brecha, e onde há distanciamento, se abre uma brecha para que o inimigo entre. Mas o povo começa a sentir saudade de Deus e começa a se organizar, e nasce lá na Babilônia um termo criado pelos judeus que começaram a se organizar em pequenos grupos. Eles não podiam mais se reunir porque não havia mais o templo. O templo em Jerusalém havia sido destruído. Era uma forma do inimigo aniquilar a comunhão com Deus, era destruindo o templo. Mas a palavra de Deus diz que Ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele habita no templo que Ele mesmo criou, que é o nosso corpo. O nosso corpo passa a ser santuário do Deus Altíssimo. E o povo começou a se reunir e chamava aquela reunião de sinagoga, que significa reunidos juntos. Era o embrião da igreja, que haveria de ser gerada depois pelas feridas do próprio Senhor Jesus Cristo. E o povo começou a se organizar,
começou a congregar, começou a buscar o Senhor. E o Senhor ouviu dos altos céus e cumpriu a palavra dele, que diz assim: serão apenas, 70 anos, para que o povo possa voltar para Jerusalém. E Deus quebrantou o coração de Dario e de Ciro, para que os reis que tinham o povo cativo financiassem a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo de Jerusalém, a restauração dos muros de Jerusalém, a restauração das portas de Jerusalém, a restauração da comunhão com o Senhor em Jerusalém. Mas Deus permite o cativeiro, porque o cativeiro nos ensina. É no cativeiro que nós passamos a ter saudade de Deus. Quando estamos um pouco distantes, nós começamos a sentir que Deus diminui o operar. Alguns se mantiveram tão fiéis a Deus no cativeiro, como Daniel, que ainda debaixo de uma sentença de morte, 3 vezes ao dia, ele parava tudo o que estava fazendo e buscava a face do Senhor. Daniel, no meu entendimento, é a pessoa mais ocupada que tinha na Bíblia. Ele era um dos 3 presidentes do reino babilônico. Olha como Deus o exaltou. Ele comandava 40 províncias e estava sendo cotado para ser o dirigente geral das 120 províncias do reino babilônico, já sob o domínio de Dario, persa. E com toda essa responsabilidade, 3 vezes ao dia, ele parava tudo e buscava a face do Senhor. Na primeira hora, que era 6 horas da manhã, na sexta hora, que era ao meio-dia, e na 9ª hora, a hora da oração, buscava a face do Senhor. Deixava para despachar o que precisava, parava tudo e buscava o Senhor. Não por acaso, quando ele foi lançado na cova dos leões, o próprio rei disse para ele: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará da boca do leão. Eu não sei se você é capaz de compreender. Você pode estar no lugar onde você não tem mais o templo onde congregar, mas se o seu coração estiver fervendo, ansiando pela presença de Deus, pela palavra de Deus, como as corças anseiam pelas águas, o Senhor te abençoará. Amados, só existe um tempo em nossas vidas em que Deus permite que nós não possamos estar na igreja. Ele permite, para ver se nós sentimos saudade. Às vezes 1 semana, às vezes 2, às vezes 3 semanas, às vezes mais. Num leito de enfermidade, em uma situação difícil. Às vezes numa prisão, às vezes no deserto, em travessias difíceis. São tempos em que Deus nos prova e vê assim o quanto o nosso coração passa a arder de saudade de Deus. Se nós não tivermos saudade de Deus, é porque Deus não está conosco. Você que é pai, sabe quando é que o filho está com saudade. Você que é filho, sabe quando os pais estão com saudade. Quem já tem o privilégio de ser avô, conhece um tipo de saudade e de amor que transcende o amor dos filhos. É impressionante. Quando o neto tem saudade dos avós, é impressionante, amados. Só que os avós, eles têm uma característica, porque quando já não tem mais o vigor da juventude, e ao invés do vigor da juventude, eles têm a força da sabedoria. E passam a compreender que cuidar dos netos é necessário, estar com os netos é necessário, amar os netos é necessário. E essa sabedoria faz com que eles dediquem aos netos uma parte do tempo que não dedicaram aos próprios filhos. Porque enquanto apenas pais estão ainda construindo,
formando pé de meia, querendo ser bem-sucedido. Quando chegam à avós, já não dá muito mais tempo de fazer. E aí você começa a compreender que o tempo mais precioso que você tem é o tempo que você dedica àqueles que você ama e àqueles que amam você. E o salmista diz assim: eu, na verdade, estou declarando meu amor a Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade do Deus Altíssimo, ao templo que está em Jerusalém. O que ele quer dizer assim: o meu coração arde de saudade de Jerusalém, da comunhão com o Senhor. E que possa sempre na minha vida eu preferir Jerusalém a minha maior alegria. O salmista não precisa abrir a Bíblia, só apenas ouça. No Salmo 122, o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Deus permite o cativeiro, para que nós possamos sentir saudade dEle, achar falta dEle, e voltar à presença dEle. Jesus diz, numa das cartas em Apocalipse, diz assim: eu observo as vossas obras, mas eu tenho, porém, contra vós, que deixastes o primeiro amor. Deixar o primeiro amor é como abandonar a mulher amada, é como abandonar os filhos, é como não amar os netos. Deixar o primeiro amor que Jesus fala aqui, dizendo assim: Jerusalém já não é a sua maior alegria. Muitas vezes nós não compreendemos esse operar, mas Deus usa, e usou o profeta Jeremias em duas situações, falando do que ele faria com o povo. Jeremias 17, Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem, em si mesmo ou em outro homem, pois será como uma tamargueira no deserto, e não verá quando vier o bem. Mas bem-aventurado o homem cuja confiança e cuja esperança é o Senhor, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros, e dará o seu fruto na estação própria. Diz assim: eu quero esse homem que confia em mim, essa família que confia em mim, essa igreja que confia em mim. Porque se isso não ocorrer, vem aqui, Jeremias, eu vou te levar, capítulo 18, até a casa do oleiro. E aí você vai ver o que eu sou capaz de fazer com aqueles que eu amo. Porque como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus começa a dar sinais, mostrar o que ia ocorrer. Ele diz assim: é o meu povo, eu amo demais esse povo, mas eu preciso muitas vezes permitir que o povo seja quebrado, que as vidas sejam quebradas, para que sejam restauradas, para que possam voltar ao primeiro amor, para que prefiram Jerusalém a sua maior alegria. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, chegou o tempo de nós buscarmos ao Senhor e ter em Jerusalém, na presença do Deus Altíssimo, a nossa maior alegria. Amados, o Senhor tem cobrado isso de mim. Há um tempo atrás estive visitando uma amada irmã, dirigente de uma igreja, onde nós fomos alcançados. E ela disse assim, ela me chama de irmão Carlos: irmão Carlos, o Senhor está te requerendo, o Senhor está te requerendo. E o Senhor tem me inquietado exatamente nesse sentido. Sabe por quê, amados? Porque se nós obedecermos à voz do Senhor, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós temos pedido ou pensado. As bênçãos nos alcançarão, a nossa casa será abençoada, a nossa família será abençoada.
Deus não se deixa enganar, Ele sabe quando Ele é a nossa maior alegria, e Ele sabe tudo quanto toma o seu lugar em nossas vidas. O povo voltou do cativeiro, abra sua Bíblia, no Salmo 126. O povo voltou do cativeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando chegar em Jerusalém, assim, dá a impressão que nós estamos sonhando. O povo diz assim: como foi possível nós estarmos tanto tempo distante do Senhor? Como foi possível nós não reconhecermos que em Jerusalém está a nossa alegria? O povo voltou do cativeiro. Serviu ao Senhor no novo templo que foi reconstruído, que não tinha a beleza do templo de Salomão. Mas Deus levanta o profeta Ageu e diz assim: não olhem para a sua aparência, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe o que significa isso? Há tempo de nós vivermos na presença de Deus aquilo que ainda nós não vivemos. Há tempo de sermos gratos a Deus pelos milagres que Ele já fez nas nossas vidas. Há tempo de recordarmos. O próprio profeta Jeremias, um dia entristecido, falou assim: Senhor, o Senhor quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia. O Senhor fartou-me de absinto, fartou-me de afrontas. Eu estou praticamente destruído. Mas eu não posso me esquecer do que o Senhor já fez na minha vida. Senhor, eu sei, eu sou profeta desse povo, o povo não me deu ouvido. Se você estudar o livro de Jeremias, você vai entender isso. Ele trazia a palavra profética, o povo ouvia por aqui, soltava por aqui, e continuava caminhando distante do Senhor. O Senhor alertava nas ministrações, no templo, o povo não ouvia. E Senhor, eu estou sofrendo também as consequências. Deus levanta Joel, o profeta Joel fala assim: Joel, fala para o povo se congregar. Deus diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. O sacerdote não chora no altar, ele chora entre o alpendre e o altar. E diga ao povo: Deus tem promessas, Deus quer abençoar, Deus quer fazer transbordar de trigo e de mosto os celeiros e os lagares. Deus quer derramar do seu Espírito, quer que o povo viva experiências novas, tremendas, poderosas. O povo volta, passa a congregar e novamente começa a se distanciar do Senhor. 70 anos de cativeiro foram poucos para o povo entender o que Deus pretendia. Passaram mais alguns anos, mas o povo voltou do cativeiro em 535 a.C. Viveu ali mais ou menos uns 50 anos, servindo a Deus, depois se distanciou de novo. Aí Deus toma uma decisão, fala assim: 70 anos foram poucos, eu vou ficar 400 anos sem olhar para o meu povo, 400 anos sem falar com o meu povo, até que o meu filho se faça carne. 400 anos, o último profeta usado por Deus antes dos 400 anos foi Malaquias. E Malaquias repreende o povo. Malaquias fala: desperta, povo, porque o Senhor vai ficar em silêncio, Deus não vai falar mais. Ou vocês servem a Deus, ou Deus não faz diferença na vida de vocês. Ele diz assim: eu não sei quando, mas um dia Deus fará nascer o sol da justiça, trazendo salvação. Falando de Cristo. Irmãos, o povo de Deus ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Deus silenciou. Os profetas já não profetizavam mais.
O povo continuava indo no templo, mas sem o coração estar no templo. Até que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, enviou o Senhor Jesus Cristo. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na região da sombra da morte, nasceu a luz. O povo que estava cativo, não mais na Babilônia, mas cativo da sua própria vontade, cativo dos seus próprios hábitos, costumes, cativo do seu próprio interesse, cuja vida estava nas mãos de Satanás, precisou ser resgatado. E o Senhor opera esse resgate maravilhoso. E diz a palavra que nós fomos resgatados das trevas e trazidos para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Há um propósito bendito de Deus que nós não podemos jamais desprezar. Deus quer que nós estejamos com integridade de coração na presença dEle. Deus quer que nós o busquemos, que nós o adoremos. Senão Ele nos leva à casa do oleiro. Senão Ele permite que aquilo que nos agrada nos aprisione, nos mantenha cativos. Ele quer refrescar a nossa memória nesta noite, para que nós nos lembremos em quantos milagres Deus já fez na minha vida, e o que tenho eu oferecido ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueças, alma, de todos os benefícios do Senhor para contigo. Às vezes nós nos esquecemos, e o pior, achamos que tudo quanto temos alcançado é pela nossa própria força. E às vezes, até confundimos coisas que parecem ser de Deus, mas que não são de Deus. Tudo quanto Deus pode nos dar, jamais nos distanciará dele. Se algo que recebemos nos distancia dele, não veio dele. Porque para o Pai, a maior alegria é que os filhos estejam com ele. Para Deus, a maior alegria é que os filhos estejam na sua casa, na sua presença, o buscando de coração íntegro. E para nós, é necessário dizer como salmista: apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Deus quer nos abençoar, e trouxe para nós hoje essa palavra de alerta. O que tem nos aprisionado? Qual é o nosso cativeiro? O que nos tem feito distanciar do Senhor, ainda que estejamos aos domingos na casa do Senhor? Ainda que estejamos buscando, louvando a Deus. Eu queria que você pudesse refletir. Eu também tenho refletido. Que nós pudéssemos verdadeiramente obedecer a Jesus Cristo, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua palavra, a sua justiça, a comunhão, e todas as coisas atrás das quais você está correndo, Ele acrescentará. A maioria das vezes nós corremos em vão. Corremos em vão. Ele não vai acrescentar, porque se Ele acrescentar, nós vamos nos distanciar ainda mais. Então, se Ele não acrescenta, Ele subtrai. Elas ficarão reservadas para que quando nós preferirmos Jerusalém, a nossa maior alegria, Ele possa nos dar, e saberá que nós jamais nos desviaremos, jamais nos deixaremos aprisionar. Muitas vezes nós não compreendemos. Deus permite que
nós possamos ter grandes experiências, e às vezes grandes conquistas, para ver onde verdadeiramente está o nosso coração, a quem verdadeiramente pertence o nosso coração. Jesus disse assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se nós nos lembrarmos hoje dos benefícios que Deus fez, dos milagres que Ele já operou nas nossas vidas. Amados, eu conheço a maioria de vocês. Conheço a maioria dos milagres que Deus já operou. Sei também o que Deus já fez na minha vida, na minha casa. Eu vou dizer para os amados: a maior parte de nós, talvez até a totalidade da igreja, jamais pode esquecer os milagres operados pelo Senhor, o que Deus já fez. E quando nós exaltamos, glorificamos, agradecemos a Deus pelo que Ele já fez, e nos rendemos à sua soberania, à sua vontade, Ele pode fazer mais. Se Ele fizer enquanto o nosso coração não voltar para Jerusalém, enquanto nós estivermos ainda às beiras do rio da Babilônia, nós vamos achar que tanto faz estar em Babilônia quanto estar em Jerusalém. As bênçãos alcançam da mesma forma. Às vezes Deus fica em silêncio para ver se nós passamos a ouvir a voz dEle. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. É para a igreja essa palavra, não é para o mundo. É a palavra para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Eu creio que ele está à porta e bate. Mas as circunstâncias nos envolvem de tal forma que nós já não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Que hoje nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos, destapa os meus ouvidos, quebranta o meu coração, transforma o meu entendimento, renova-me, Senhor, e eu possa verdadeiramente preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ainda que o Senhor não faça mais nada, por tudo que o Senhor já fez, eu te serei eternamente grato. Como um filho que precisa ser grato eternamente aos pais, pelo fato glorioso de lhe ter dado a vida. Ainda que os pais não possam dar mais nada, deram a vida. E há algo mais valioso na face da terra do que a vida. Experimenta um dia, quando você estiver num leito de enfermidade, ou no deserto, e se lembrar do que você tinha, do que Deus lhe deu, e você não deu valor. Quando eu estava na travessia do deserto, Deus me deu uma poesia. Ela tem 240 versos. Não tinha tempo para escrever. Deus me fez lembrar de tudo que Ele tinha me dado e eu não tinha valorizado. Um dia eu vou trazer essa poesia aqui, vou lê-la. Os irmãos vão entender o que significa você descobrir o valor das coisas, o valor das vidas, o valor do casamento, o valor da família, quando você já não tem mais, ou não pode mais conviver. O povo de Deus descobriu o valor do templo quando ele já não existia mais. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de nós todos, e possa fazer ferver no nosso coração essa alegria, e os nossos lábios se enchem com cânticos de alegria, quando o Senhor nos fizer regressar do cativeiro, e nós possamos preferir Jerusalém, a nossa maior alegria. Seja esta palavra um alerta sobre a minha vida e a sua vida, que
nós clamemos a Deus e Ele nos livre dos laços que nos envolvem, que nos embaraçam, nos impedem o caminhar. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai,